Meu nome é Isaac e hoje nós iremos estudar doenças causadas por protozoário. A primeira doença que nós iremos estudar é a doença de Chagas. A doença de Chagas, assim chamada em referência ao cientista brasileiro Carlos Chagas, descobridor do ciclo dessa doença em 1909. É provocada pelo Trypanosoma cruzi. Cruzi é em homenagem ao cientista Oswald Cruz, transmitido por percevejo triatomíneos, Triatoma infestans, Panstrogylos megistus e outras espécies, conhecidos como barbeiros, chupanças, procotós ou bichos de parede. Aqui você vê os dois personagens principais, Carlos Chagas, que homenageou Oswaldo Cruz quando deu o nome ao protozoário de Trypanosoma cruzi. O barbeiro contrai o protozoário de animais silvestres, que são reservatórios naturais. Ou seja, o barbeiro não nasce com um protozoário. Ele se contamina a partir do momento em que ele suga o seu sangue contaminado pelo protozoário causador da doença de Chagas. E quem são os reservatórios naturais? Nós temos o tatu, o gambá, o macaco ou de uma pessoa doente. Aqui nesse esquema você observa como é o processo. A casa ela é feita de pau a pique, também conhecida como casa de taipa. Aqui você vê o barbeiro tem esse nome porque a maior parte do corpo é coberto, deixando, na maioria dos casos, o rosto do lado de fora, e é exatamente aí que o barbeiro aproveita para sugar. O barbeiro é hematófago. Terminando, ele faz o seu cocôzinho ali próximo do local onde ele fez o cocô. Aí a pessoa vem com a mão, coça e ao coçar ele joga sem querer as fezes contaminadas pelo protozoário dentro do buraco, do orifício da perfuração feita pelo aparelho bucal sugador do barbeiro. E ali cai na corrente sanguínea. Aqui você tem a presença do protozoário, ele tem essa estrutura, ele possui o flagelo, que serve para ele se movimentar, e ele tem uma estrutura de membrana ondulatória para ajudar na movimentação, no direcionamento que o Trypanosoma quer, ajuda na locomoção. Ele se aloja em várias partes, em vários órgãos, mas o principal, o que nós mais conhecemos, é o coração. No coração, o protozoário ele se reproduz e ele começa a danificar a musculatura do coração. Parte desse músculo danificado não tem mais a função de bombear o sangue, de fazer os batimentos. Então, a outra parte que ainda não está sendo contaminado, que ainda não foi contaminado, tem que trabalhar em dobro. O que vai acontecer? O coração vai crescer, a infestação aumentando vai contaminar outras áreas do coração, e o coração cresce cada vez mais e chega ao ponto que ele não aguenta mais fazer o serviço que era feito pelo coração inteiro. E nesse momento o coração para de bater. Você tem uma parada cardíaca. Ao fazer a autópsia, verifica-se que o tamanho do coração aumentou. Isso leva à conclusão de que a pessoa foi acometida pela doença de Chagas. Uma observação aqui no material é que nem todas as pessoas infectadas desenvolvem a doença, mas os doentes podem morrer pela insuficiência cardíaca. O coração pode parar de bater. O protozoário sai pelas fezes do inseto. Este defeca ao sugar o sangue do indivíduo e penetra pelo orifício deixado pela picada ou pela ferida feita quando a pessoa se coça. De início, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, se aloja na pele, perde o flagelo e reproduz-se dentro das células por divisão binária.
Os indivíduos resultantes dessas divisões se dirigem através do sangue para outros órgãos. Como eu havia dito, não só o coração, mas também o fígado e etc. Mas o mais comum, a associação da doença de Chagas está mais associado a um problema cardíaco, a um problema no coração, nos quais se reproduzem e provocam lesões. Oi, vim te buscar. Há medicamentos que devem ser administrados pelo médico assim que o diagnóstico for realizado. Que droga! Eu voltarei. O ambiente ideal para a reprodução e abrigo do barbeiro são as frestas das paredes de casas de sapê ou de pau a pique, casas construídas com barro socado sobre uma armação de varas e troncos. Conhecida aqui por nós como casa de taipa, de onde sai à noite para se alimentar de sangue. Então o barbeiro é de hábitos noturnos e não é o barbeiro macho, é o barbeiro fêmea. O combate ao barbeiro é feito com inseticidas e a construção de casas de alvenaria. Essas casas impedem que o barbeiro faça buraco na parede, onde ele se esconde durante o dia e sai à noite para se alimentar. No caso de inseticidas, é interessante que alguém habilitado possa fazer essa detetização em sua casa, ou que seja um especialista da área. Nos bancos de sangue, há uma fiscalização para evitar a transmissão por transfusão e em transplantes de órgão. Então, quando você vai participar dessa campanha em que a pessoa pode fazer a doação, você preenche um questionário. Nesse questionário, você tem que falar a verdade. Porque se você mentir, quando eles forem fazer o teste no seu sangue, apesar de você ter dito que não tem problema nenhum de saúde, ou que talvez você não soubesse que tinha um problema de saúde, ao examinar o sangue, se for verificado a presença do protozoário Trypanosoma cruzi, o sangue ele é descartado, o sangue que foi coletado da pessoa contaminada, e a pessoa contaminada, o hemose entra em contato para que ela vá até o local e lá ela é instruída a procurar um médico para que comece imediatamente o tratamento contra a doença de Chagas. E essa pessoa fica impossibilitada de doar órgãos. O Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, pode passar também por alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro ou ainda através da placenta, da gestante para o feto ou pelo leite materno. Em relação à alimentação, há casos de contaminação em pessoas que beberam caldo de cana ou que consumiram o açaí. Qual é o problema? Ao triturar, ao amassar a cana-de-açúcar ou o açaí, precisa verificar se há ou não a presença do barbeiro. Se o barbeiro estiver ali e for um barbeiro contaminado pelo protozoário, ao ser triturado, os protozoários que estavam no barbeiro vão passar para o açaí ou para o caldo de cana. E ao consumir o caldo de cana ou o açaí, você vai contrair a doença porque você está fazendo a ingestão de um alimento que tem em sua composição a presença do protozoário, mesmo que ele tenha sido batido, triturado, centrifugado, moído. O protozoário é muito pequeno e não vai sofrer nenhum dano. Vai entrar na sua corrente sanguínea, no trato digestivo e vai contaminar vários órgãos do corpo, sendo que o principal que nós já conhecemos é o coração. Em relação à mãe, se a mãe tiver a doença de Chagas, ela pode passar para o feto através do leite materno ou da placenta, que é uma bolsa que envolve o embrião, protegendo de choques mecânicos, aquela barrigona grande. Quem já tocou na barriga vê que a barriga de uma grávida é uma barriga dura, é uma barriga que tem ali dentro dela uma placenta que vai proteger o bebê. Se a mãe tiver a doença de Chagas, ela passa para o bebê através da placenta ou através do leite materno. Quer dizer, professor, que a mãe não pode dar o leite materno, nem fervendo o leite, nem cozinhando o leite? Não pode. O leite materno está contaminado. Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Confúcio. Então, até a próxima aula. Tchau. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal. E ativar o sininho Das notificações. Até a próxima! Tchau.